aparentemente simples, coisas que às vezes estão em segundo plano, são extremamente importantes. Imaginem agora para uma pessoa como eu, tímida naturalmente, chegar aqui à vossa igreja e ser bem recebido com um caloroso sorriso, com um abraço afetuoso. Imaginem como isto não nos faz sentir especiais. Há coisas que são simples, mas são de grande valor. Sabem, há alguns anos atrás, eu descobri uma coisa extremamente importante relacionada com os dons. Isto eu descobri relacionado com os dons, relacionado com as capacidades das pessoas, relacionado, acima de tudo, com o casamento também. Desde os 12 anos eu tenho uma coleção de selos. Já tentei fazer o meu filho interessar-se por esta coleção, mas não sei, acho que não vai ao encontro das expectativas dele. A minha coleção de selos já tem alguns milhares de exemplares e o valor desta coleção é um valor sentimental, é verdade, mas o valor que esta coleção tem deve-se ao fato de cada um dos vários milhares de selos que ali tenho serem diferentes uns dos outros. Por que que nós, quando nos relacionamos com as pessoas, esperamos que elas tenham as qualidades que nós também temos? E que eventualmente até tenham as fragilidades temperamentais que nós também temos, porque assim ficamos à vontade uns com os outros. Por que que quando nós casamos com uma mulher ou com um homem, queremos que esta pessoa tenha exatamente os mesmos gostos e os mesmos interesses que nós? Se vamos viver uma vida inteira com alguém que é muito semelhante a nós, ou seja, que é a forma espelhada da nossa personalidade, por que que não casar com uma pessoa bem diferente para passarmos a vida inteira aprendendo com as diferenças dela e fazendo as complementações necessárias entre a personalidade e o caráter do nosso marido ou da nossa esposa? É por isso que, já viram? Deus fez homens e mulheres tão diferentes um do outro. É para que passassem o resto da vida a descobrirem as coisas fantásticas que as mulheres e os homens têm para se poderem completar. Alguns anos atrás eu parei para observar alguns casais idosos, já velhinhos, e apercebi-me que as mulheres têm a tendência por vezes a ter a voz um pouquinho mais grave. E os homens, mais velhinhos, têm a tendência a ficar com a voz um pouquinho, às vezes, mais aguda. Alguns senhores perdem o cabelo, mas ficam com o cabelinho branco e as esposas também. Normalmente ambos ganham o peso mais ou menos na mesma proporção e vão, parece que se igualando gradualmente, não é? E há momentos em que os dois estão tão iguais, tão parecidos, que quando a morte precisa separá-los, levando um dos dois, a vida se torna muito difícil para aquele que fica. Porque eles trocaram tantas coisas ao longo da vida, foram se complementando um ao outro de forma tão interessante, que separar um do outro é extremamente doloroso. Sabem, não é à toa que Deus nos convida a olharmos para o casamento como uma relação que pode ajudar-nos a compreender também a nossa relação como igreja com o próprio Deus. Deus sendo o marido e nós como seus filhos, e aqui não há nada, diríamos assim, de efeminado, nem de segundas intenções, mas Deus compara-nos à mulher, à noiva, pelo grande carinho que Ele tem por cada um de nós. E Deus convida-nos justamente a prestarmos atenção nas grandes qualidades que cada um de nós pode ter. É por isso que quando nós, por exemplo, lemos 1 Coríntios 12, que é uma lista de dons que o apóstolo Paulo apresenta, nós vemos que existem vários dons. Depois em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala também de uma lista de dons diferentes daquela lista de dons que encontramos em 1 Coríntios 12. E quando nós vamos a Efésios, também encontramos uma outra lista de dons que também tem um conjunto de capacidades e de habilidades diferentes. O que na realidade eu estou a querer dizer é que é no conjunto das habilidades diferentes que podem existir dentro de uma congregação, dentro de um grupo de pessoas, que se forma um cenário interessante e bonito. É justamente através da multiplicidade de habilidades que nós podemos efetivamente fazer um bonito trabalho para Deus. Notem uma coisa interessante. Hoje, duas grandes equipas conhecidas nossas estão a jogar. Estão ali 22 homens no campo,
Cada um daqueles homens tem habilidades diferentes, específicas para a área de campo em que estão a trabalhar. Se todos eles jogassem do mesmo lado e na mesma posição, o que é que aconteceria? Seria uma perda completa. Se nós, seres humanos, entendemos que é interessante termos pessoas com habilidades diferentes dentro de um retângulo de relva, todos atrás de uma única bola, imaginem Deus que tem o plano de salvar a humanidade através justamente do seu amor, mas usando cada um de nós também como seu instrumento. Sabem, não importa o tipo de personalidade que nós temos, se somos introvertidos ou extrovertidos, se somos pessoas, enfim, mais perspicazes ou menos, não importa, Deus pode utilizar cada um de nós. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas ideias, 4 importantes ideias a respeito de como Deus nos dota com capacidades para o serviço. A primeira delas é: Deus escolheu-nos. E eu quero colocar a coisa de uma forma mais pessoal. Deus escolheu-te exatamente a ti. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a cada um de nós que aqui está. A segunda ideia importante é que Deus abençoou-te e dotou-te abundantemente. Eu não vos vou cansar com uma ideia que todos nós conhecemos, mas lembre-se do seguinte: cada um de nós é resultado de uma importante corrida acontecida num determinado dia entre uma série de célulazinhas chamadas espermatozoides, em que só uma célula conseguiu penetrar o óvulo do corpo que estava no corpo da nossa mãe. E esta única célulazinha deu resultado a cada um de nós que aqui está. E existiam milhões de outras célulazinhas muito parecidas, mas só nós aqui estamos. Vocês podem dizer, bem, isto... Mas o resultado é que cada um de nós é único. E por sermos únicos, à partida, eu gosto desta ideia que uma vez ouvi, cada um de nós à partida já é um vencedor. Não importa se nós nos sentimos por vezes fracassados ao longo da vida por experiências menos bem conseguidas e bem-sucedidas. Mas Deus dotou-nos de capacidades especiais e Deus dotou-nos de grandes habilidades. Só para vocês terem uma ideia, dentro desta caixa de cálcio existem aproximadamente 150 milhões de células, máquinas incríveis de pensar, que são capazes de coordenar inúmeros processos ao mesmo tempo, muitos deles que acontecem de forma absolutamente inconsciente, para os quais nós não temos qualquer tipo de influência consciente, mas Deus nos dotou com capacidades absolutamente incríveis. E apesar de cada um de nós trazer às costas 6.000 anos de decadência ao longo de várias gerações, ainda assim, nós somos máquinas admiráveis que funcionam de forma absolutamente impressionante. E quanto mais nós compreendemos isto que é o corpo humano, mais impressionados nós ficamos com ele. A terceira ideia que eu gostaria que ficasse bem clara na nossa mente é que Deus incumbiu a cada um de nós de fazer uso do seu dom. Ainda que seja de um único dom, mas Deus incumbiu-nos disso. E Deus pode parecer incrível, mas Deus colocou-nos no lugar certo para nós fazermos a diferença. Na sala de aula onde tu estás, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua igreja, cada um de nós foi colocado providencialmente para um fim especial. Sabem, na vida de um cristão não existem coincidências. Existe uma coisa chamada providência. Porque se existissem coincidências na vida de um cristão, estas coincidências seriam tão comuns e tão regulares que elas só poderiam ser compreendidas como a intervenção de um ser inteligente na nossa vida.